E aí, galera, sejam bem-vindos a esse curso de Interpost, um curso gratuito online que a gente vai estar fazendo no YouTube. Acho que são uns 4, 5 vídeos, até agora não está bem definido se essa quantidade, mas vai depender também do conteúdo que vai estar aqui. Por que que eu decidi fazer um curso de Interpost? No diário, ao diário eu trabalho aqui na bancada, vocês sabem que o que eu mais faço é serviço para lojista. E sempre muitos técnicos enviam trabalhos para mim, enviam equipes para mim, e a maioria deles, o problema, ou a dúvida dele, ou algumas das coisas que eles têm para conseguir realizar o reparo, é como fechar as placas, como abrir as placas com segurança. E muitas vezes fazem o serviço, porém, quando eles fecham as placas, quando fazem o fechamento da Interpost, não conseguem e tem muita dificuldade por solda, por temperatura, pelo jeito certo, acaba tendo curto na placa, não pega Wi-Fi, não pega sinal. Então, eu decidi fazer esse treinamento totalmente gratuito para vocês ver exatamente a técnica que eu uso todos os dias aqui na bancada para abrir e para fechar as placas da Interpost. Para isso, a gente vai conversar primeiro mais um pouco sobre o que realmente é a Interpost. A gente sabe que a Interpost é, vai a partir dos iPhone, de iPhone X para cima. A gente viu que essa parte, essa interpost, que não é mais que uma capa, certo? Que junta, que faz conexão com a cara A e a cara B, que a gente denominou, colocou esse nome, a cara A é a cara onde se encontra a CPU, o que é a parte lógica da placa, e a cara B é onde vamos achar, onde vamos encontrar toda a parte de RF, radiofrequência, que é Wi-Fi, e o baseband e tudo que dá sinal para a placa, beleza? Então, para ser a junção dessas duas placas, precisa no interpost, que a Apple colocou esse nome, certo? Essa conexão que existe entre as duas placas. Essa interpost não é mais que essa pecinha que a gente tem aqui, beleza? Como vocês podem ver, essa peça que está aqui é uma interpost. Vocês obviamente não vão ter que retirar essa interpost desse jeito aqui, certo? É só estou mostrando para vocês terem uma ideia e para vocês saber que realmente tem conexão por em cima e por embaixo, beleza? A interpost tem conexão dos dois lados, então junta a placa a cara B, certo? A cara B, se vocês podem ver, é essa cara que está aqui. Eu retirei a interpost para mostrar para vocês. Esse aqui é um iPhone 11, certo? Então vocês podem ver que esse vem sendo a cara B. Se a gente tivesse a cara B sem a interpost, não daria para a gente soldar e juntar a cara A. Então por isso foi desenvolvido essa parte aqui, certo? Que vai soldada na cara B para ser conexão, para ser junção com a cara A. Beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com temperatura e também com a técnica certa para a gente retirar ou separar a cara B da cara A. Se a gente usar muita temperatura, você acaba desoldando a parte da interpost embaixo, certo? E ele para de fazer conexão com a interpost, ou seja, a cara B para de fazer conexão com a interpost e você vai estar tendo um problema de conexão interna na interpost na cara B, certo? Aí você vai precisar, obviamente, para fazer swap para estar fazendo para estar arrumando essa falha, beleza? Então, para isso não acontecer, você tem que ter muito cuidado com a temperatura e a técnica certa. Então, já definimos a interpost. Agora, por que é que é tão importante a gente ter uma técnica certa para juntar essas duas placas? Como eu falei, vamos ter a cara B, certo? E vamos ter a cara A também, que é a parte de cima onde já vem
a parte a parte lógica, certo? A parte lógica da placa, certo? Então eu vou ter que deixar aqui, eu tenho para mostrar para vocês, é um iPhone 14, mas é só para vocês terem uma ideia. Cara A, vocês podem ver a cara A, já ela não ocupa o que é a interposse, certo? Ela vem só a cara, o que é a placa, certo? Com os componentes. A CPU, todos os componentes aqui envolvidos, certo? Então, a cara V é onde a gente vai achar o que é a interposse, beleza? Então, o que acontece? A gente precisa fazer essa junção aqui, sim? Para estar tendo conexão a parte lógica com a parte de radiofrequência. Uma tem conexão com a outra e faz tudo o que precisa para o celular funcionar, beleza? Tem aparelhos que podem ligar só a cara A, mas obviamente não vai ter Wi-Fi, não vai ter sinal, não vai ter muitas outras, como chama? Não vai ter muitas outras aplicações ou elementos para fazer, porque obviamente você não tá conectada à cara B, certo? Na parte onde está a radiofrequência não vai estar funcionando. Então, agora, tem uma coisa muito importante, como falei, a gente vai ter temperatura, a gente vai estar tendo temperatura e a gente vai estar tendo também técnica para fazer isso. Então, uma das coisas do qual mais erra os técnicos é na temperatura. A gente vai estar vendo o que são as temperaturas corretas de acordo a algumas preheater que eu sei que a maioria dos técnicos usa, como a preheater da iRepay, tem a Xixinção também, que é a vermelhinha, certo? Tem a Yasun. Eu já trabalhei com essas três preheater e de acordo, dependendo de qual seja a voltagem também, se ela trabalha 110, se trabalha 220, e dependendo de qual uma delas, uma é mais fraca que a outra, e você acaba tendo que colocar um pouquinho mais de temperatura para ela funcionar. Mas até aí dá para funcionar, dá para trabalhar com as três, beleza? Como eu falei, trabalhei com as três já, e eu sei que a maioria dos técnicos, eles têm essas três preheater que estão aí para trabalhar, beleza? Então, a gente já definiu o que é a interposse, falamos um pouco sobre como funciona, e eu queria mostrar para você também o que são as ferramentas. Se você já está trabalhando com esse tipo de placas, sanduíche, você tem que comprar, você tem que ter alavancado na ferramenta que são básica para você trabalhar com o aparelho a partir da iPhone X. Como eu já falei, preheater, certo? Eu uso esse aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu uso meu preheater da iRepay, sim? Esse preheater que eu estou usando, vocês podem ver. Esse preheater, galera, eu acostumo a usar em uma temperatura de 200. Ele já está, até que coloco aqui, já deve estar aqui em 200, ele está 100, esse aqui é a segundo, certo? O tempo que ele vai estar ligado, quando ele começa já terminar os 180 segundos, ele começa a descer a temperatura, beleza? Então, só um segundo aqui. Então, quando ele chega já a 180 segundos, ele já diminui a temperatura, começa a diminuir a temperatura, beleza? Se eu clicar aqui, ele começa a contar os segundos, beleza? E a temperatura vai subir. Já está a 16 graus. E aí começa a subir a temperatura, beleza? Então, até chegar aos 200 graus, que eu coloquei, se eu clicar de novo aqui, ele vai reiniciar, beleza? Como se tivesse colocando ele de volta. Aqui eu consigo mexer na temperatura, no caso, como eu falei, eu trabalho com 200 graus de temperatura nesse preheater aqui,
beleza? Eu trabalho com 200 graus de temperatura, 180 segundos para a gente estar fazendo a retirada. Então, preheater é a primeira ferramenta que você vai precisar para estar retirando. Estação de retrabalho, sim? Quando falo estação de retrabalho, é a estação que você tem aí, a Surgon, Quit 2008, sua estação de ar que usa na bancada. Beleza? Então, estação de retrabalho, que eu tô tendo problema aqui com a internet. Só um momento. Só um momento eu vou. Beleza, galera? Então, é a estação de retrabalho que a gente vai ter, que é a estação de ar, beleza? Porque a gente vai estar usando uma técnica onde usa tanto o preheater como a estação de ar para a gente estar retirando as placas. Obviamente, a gente vai precisar de insumos como fluxo. Tem algumas ferramentas, algumas espátulas que eu uso. Eu já vou passar aqui para vocês. Eu uso muito essa espátula que está aqui, certo? Que muita gente chama unha de gato. Sim, essa espátula para estar retirando, para estar fazendo a separação aí e pegar a placa na cara A. Vocês vão ver na prática como que eu faço isso, certo? Então, esses são basicamente para fazer o interposer. A gente vai ter que estar trabalhando com stencil também, stencil da interposer, beleza? Para isso, vou mostrar aqui para vocês qual o stencil. Eu utilizo esse aqui, a Maoi, sim? Vamos mudar aqui para vocês. Vamos colocar a pré-hit para cá, desligar ela. Sim. Temos aqui. Eu uso esse stencil que está aqui, certo? Eu uso esse stencil para estar fazendo o rebale na interposer. Então, basicamente, vou colocar aqui 11 para vocês verem aqui, ou 14, que eu tenho uma placa aqui de 14. Ok. 14 Pro Max, vocês podem ver, ele fala aqui 4 em 1. O que quer dizer 4 em 1? Ele funciona para iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Então, são 4 modelos que ele vai conseguir fazer aqui, beleza? Então, esse aqui, você só colocar a placa, ele tem um ímã, detalhe, certo? Ele é imanentizado. Aqui, vocês podem ver o ímã, que é basicamente para a placa ficar aí e não se mexer, certo? Claro, se eu pego ela assim, ela consegue, mas você vê que ela não vai conseguir se mexer. De fato, ó, tô virando e ela não cai, beleza? Então, é basicamente para isso, a placa ficar fixa para a gente conseguir fazer o rebale, ou seja, para a gente conseguir estar colocando o que é nosso stencil. Você procura aqui o stencil para mostrar para vocês. Esse aqui a gente vai ver na prática, galera. Eu só estou dando aqui o que seriam as ferramentas que a gente vai usar para que vocês, para o segundo vídeo, já estejam preparados. Desculpe. Beleza, então temos o stencil. Vocês podem ver. Então ele fica aqui, que não dá para mexer, para a gente estar colocando a solda e conseguir retirar o stencil sem nenhum problema para estar fazendo o rebale. Então, basicamente funciona desse jeito. Então, temos já 3 ferramentas que a gente precisa, certo? Então, temos a estação, o preheater e stencil para fazer rebale, que ele é bem completo. Esse da Maoi aqui, ele é bem completo, beleza? Dependendo do qual vocês comprem, ele vem de um X. Se vocês comprarem agora, acho que está desde o X até o 16 Pro Max. Vai depender. Tem muitos que tem aí até 15 Pro Max. No caso meu, era até o 14 Pro Max, porque faz tempo que eu comprei. Aí você consegue comprar por separado essa parte aqui que é a base, certo? Junto com o stencil. Aonde? AliExpress, beleza? Então vocês conseguem comprar lá. Aqui em Brasil,
maioria dos fornecedores vão vender para você o kit completo. Então, no meu caso, se eu tinha até o 14 Pro Max e eu queria comprar aqui no Brasil, eu ia ter que comprar o kit completo que vem até o 16 Pro Max. Ninguém... É bem difícil de achar, não vou falar que seja ninguém, vai que alguém fala eu vendo, mas a maioria não vende de fornecedores. Aí você tem que comprar o kit completo. Então, quem tiver, quem já tem até o 14 Pro Max, compra por AliExpress a parte da base justo com a Stance da Maoi. Tem outras marcas que dá para recomendar? Sinceramente, já trabalhei com Qianli, estava para esquecer, a Qianli, não mega ideia. A Qianli tem como todas as marcas, tem uma linha top e tem uma linha que é média ou intermediária, o valor é mais baixo e obviamente a qualidade não está boa, como a linha top. Então, que ali tem isso, tem que ali tem mega ideia. Então, eu já trabalhei com o do que ali e é muito bom também o Stance. Então, vocês têm aí a Maoi e que ali para estar comprando. Os preços, galera, eu vou dever para vocês. Não sei, não tenho assim, não estou decorando agora qual o preço e o valor. Eu sei que aqui em São Paulo o kit, porque eu procurei, desse aqui da Maoi está entre os 500 e 600 reais, beleza? Até 15 deve estar agora até o 16 Pro Max. De fato deveria estar até o 17, só que não sei se não vou dar certeza se realmente está até o 17. Mas é esse o valor aí, beleza? Então temos preheater, interposto rebaling, o kit de rebaling e estação de retrabalho que obviamente você já tem aí na bancada, certo? Outra coisa muito importante que vocês precisam ter, iSock. iSock, galera, não tem como você trabalhar com interposer e não ter iSock para trabalhar, beleza? E aí vocês perguntam, Gabi, que é iSock? iSock é essa ferramenta que está aqui, que também ela já vem para você fazer os modelos, diferentes modelos. No caso aqui, esse iPhone 12. Como funciona o iSock? O iSock vem sendo praticamente o substituto desse aqui, da Interpost. Beleza? Vem praticamente sendo o substituto disso aqui. Para quê? Para o técnico não ter que soldar a placa toda vez que a gente vai testar a placa entre a cara A e a cara B, certo? Então, realmente a gente só o que faz? A gente vem, coloca aqui a cara embaixo aqui, coloca a cara B, coloca em cima o que vem sendo nossa interpost, nossa simulação da interpost, colocar a cara A em cima, fecha. Aí começa a ter conexão as cara A com a cara B, certo? E essa conexão vai fazer a placa funcionar, a cara A com a cara B, e sim eu precisar soldar a placa. Então, eu peço desculpa, galera, mas estou com um pouquinho de gripe. Desculpa. Então, que vai fazer isso? Que se eu tenho um problema de sinal, eu arrumei a basement, vamos supor, ou tenho um problema de áudio, ou tenho um problema de Wi-Fi, certo? E eu falo áudio porque tem muitas amplificadores de áudio que se encontram na cara B, beleza? Então, se eu tiver algum defeito assim, eu consigo estar colocando a cara A com a cara B sem precisar soldar a placa. Então, eu não coloco a placa em uma situação de risco, tipo, dando calor na placa só para testar. Agora, se você não tem isso aqui, você vai precisar fazer isso. Toda vez que você faz alguma coisa, vai ter que fechar a placa,
juntar a placa novamente com solda, testar. Aí não deu certo, aí você abre de novo. Então, toda vez que você esquente a placa, é um risco que você tem para a placa ficar ruim. É um risco que vai ter a placa para não funcionar mais. É um risco que vai ter a CPU, beleza? Então, a meta é você trabalhar o mais prático possível para a placa não sofrer tanto dano ou danificar ela com calor. Então, galera, vamos lá. Eu tenho uns cortes aqui porque aqui tá chovendo aqui em São Paulo e a internet tá fatal. Tá muito ruim. Beleza? Então, temos aqui. Como eu estava falando, na Interpost você vai precisar trabalhar com o SAISOC. O detalhe do SAISOC é que ele vem por modelo, beleza? Tem iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15. Então ele vem por séries. Se você tem que trabalhar com iPhone 12, você tem que comprar o iPhone da série 12. O iSoc da série 12, a iSoc da série 13 e série 14, beleza? Então, isso aí você tem que ter em conta. Agora, qual modelos eu recomendo para vocês? Vamos entrar um pouquinho aqui, mostrar para vocês aqui na internet, certo? Os modelos que eu recomendo, o que eu recomendaria para vocês aí estar trabalhando. Para vocês estar trabalhando com esses modelos de iSoc. Entrar, vamos ver aqui na internet. Vamos ver aqui. Processo. Beleza. Aqui. Ótimo. Então, em AliExpress, vamos estar buscando aqui, AliExpress. Vocês podem ver. Vamos estar procurando, por exemplo, iSoc de iPhone 11. Eu quero que você saiba uma diferença que existe aí no iSoc, que a gente que comprou faz tempo, a gente às vezes jogou dinheiro fora porque muitas vezes a gente não tinha. Muitas vezes a gente não sabia e a gente passou a tá tendo esse problema aqui. Por exemplo, vamos aqui, Qianli iSoc. Aliás, vou clicar aqui no Qianli, no iSoc da Qianli, como vocês podem ver. Esse aqui é... Esse aqui mesmo. Tá certo. Beleza, iSoc da Qianli. Vocês podem ver o iSoc da Qianli. Vocês veem aqui que é o que eu estou falando. Ele fala aqui mega ideia, certo? Então, esse iSoc aqui da Qianli é versão mega ideia. Sim, aqui até a caixa você pode ver. Mega ideia, beleza? Essa é a versão desse aqui. Então, 13, iPhone 13, por exemplo. Esse iSoc aqui, já para... Esse aqui é 13, deixa eu ver o modelo, 15. Eu tenho ele, esse aqui, da Qianli. Eu comprei nas pressas aqui em São Paulo, porque chegou um aparelho para mim, eu precisava usar. Aí eu acabei comprando, obviamente. Ele vem já com o stencil. Ele vem já com o stencil para estar fazendo o rebale. Agora, compensou? Realmente não compensou muito, mas eu precisava para fazer. Em AliExpress, já sabemos que a gente não tem como comprar, é muito caro, certo? Mas eu só estou mostrando aqui para vocês verem uma diferença. Esse aqui é Mega Ideia. Qianli, porém, da versão Mega Ideia. Vocês podem ver aqui, fala Mega Ideia. Beleza? Então, se eu quero buscar exatamente da Qianli, é esse terceiro que a gente vê aqui.
vocês podem ver que é totalmente diferente a fabricação dele, o jeito dele. Desse aqui eu tenho do iPhone 13, dessa marca aqui, daqui ali. Beleza? E é muito, muito bom. É excelente. Se a caixa, vocês veem que é diferente. E o valor, obviamente, vai ser diferente. Por exemplo, vamos comparar o que é iPhone 12. O iPhone 12 daqui ali, aqui no AliExpress, sem imposto. Eu vou falar sem imposto, beleza? 824. Daqui ali mesmo. Agora, se nós vamos a esse aqui, o iPhone 12 é 688. Beleza? Então, quase R$ 200 de diferença aí para comprar. A diferença é, como eu falei, a qualidade. Se você comprar daqui ali, exatamente, ele é a versão mais top que tem dessa marca. Sim? Então, tem uma diferença de valor, mas também tem qualidade. A outra coisa que é diferente são os pinos do iSock, ou seja, os pinos da Interposer, porque isso aqui vai simular uma Interposer, beleza? Então, vou falar quando eu falando do iSock, vou falar os pinos da Interposer, porque isso aqui praticamente é uma Interposer. Então, esses pinos daqui ali exatamente, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. Esses pinos daqui ali exatamente são uns pinos realmente, são um pininho que você vê. E é bem difícil eles entortarem. Sim? Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. iPhone 11 e X eu comprei. E o do 15 que eu comprei também. O do 15 que eu comprei também é assim. E eu não gostei. E aí tenho que ter super mais cuidado com ele. Não porque eu não tenho, eu sou muito cuidadoso com minhas ferramentas. Mas é porque tem mais chance dele danificar. Beleza? Então eu não gostei muito. iPhone 11, perdão. Vou dar um close-up aqui para vocês verem os pinos que eu estou falando, a diferença. Se vocês podem ver, eu teve que colocar, tem alguns. Esses pinos tem um furo no meio, tem um furinho, sim? Esse tipo aqui, daqui ali mega ideia, beleza? Daqui ali mega ideia. Eles têm um furinho, vocês podem ver. Tem um furinho. Então, o que acontece? Às vezes, quando você faz pressão, esse furinho esse pininho ele vai desgastando. Quando é assim, esse furinho não faz contato muito bem. Agora, a diferença deles com o iSock do iPhone 12, por exemplo, que eu tenho aqui, X-Sal, mas vamos colocar um mega ideia que eu tenho do iPhone 13. O mesmo esse aqui, X-Sal. O importante é você saber a diferença. A marca, eu vou dar para vocês aqui alguns modelos que eu já uso, mas eu quero que vocês entendam a diferença. Agora, esse aqui são pinos, realmente. Você vê, são uns pininhos. Se vocês veem a ponta dele, parece que na ponta de como chama? De lapicera, não. Lapicera que chama. De caneta. Parece uma ponta de caneta. Beleza? Então, são pininhos que é bem difícil ele danificar. É mais difícil que os outros, não é que não vai danificar. Beleza? Eu vou dar uns tips para vocês depois, para vocês estar tendo muito cuidado aí, para vocês preservar um pouquinho mais sua ferramenta, no caso do iSock. Beleza? Então, essa diferença, principalmente quando a gente está vendo, essa é a diferença desses dois iSock. Então, e esse tipo de pininho que tem um furo, você encontra mega ideia e tem outras
tem outras também, outras marcas que tem esse tipo de furo. Então, quando você vai adquirir o iSock, tenta que os pinos sejam realmente como que eu expliquei, que realmente parece um pino, que parece uma ponta de uma caneta, beleza? Porque são os melhores. Tem a diferença aí de valor, porém, é melhor você pagar um pouco mais, porque é uma ferramenta que, se você cuidar, vai ter muito tempo com você. Que nem o iPhone X, o iPhone 11, para mim, é os pinos com furinho. Agora, ela não funciona muito bem. Então, às vezes, se eu tenho uma falha de sinal, aí eu vou estar com esse problema, certo? Porque eu não vou saber se o iSock realmente ou a minha placa que está com defeito. Então, beleza? Tá aqui o extinção, também que o que eu tenho do iPhone 12, que é esse aqui que tá. Beleza? Essa marca aqui, se vocês podem ver, vamos seguir comparando aqui o iPhone 12, por exemplo. iPhone 12, esse aqui tá aqui. Você vê que esse fica R$ 1.026. Esse é o iPhone 12, certo? 1.026. Agora, se eu vou comprar em Mega Ideia, iPhone 12 está em 688 e 824. Super compensa comprar aqui ali nesse valor. Sim, em 800 e pouco que tá. O X-Sal é muito bom também. Mas eu comprei nesse momento porque era um valor que estava acorde para eu comprar. Recomendaram para mim, realmente é um iSock muito bom. X-Sal, recomendo também. Beleza? Então, vocês podem ver, ele tem, de fato, acabei de comprar dessa marca, esse aqui do iPhone 16. Beleza? Porque eu já sei que funciona bem e que os pininhos dele vão de acordo ao jeito que eu já trabalhei, que eu gosto. Sim, então, aí só que, galera, não tem como você trabalhar com placa, com junção de placa e não ter iSock. É preciso, é necessário vocês trabalhar com iSock. Senão, vocês poderiam estar tendo problemas de interposse, sim? E, e se você não tem um iSock, não sabe. Então, imagina, tem um iPhone 12 com problema de sinal. Aí pode ser que seja interposto, mas você achando que é um defeito crônico, você pegou a cara B, trocou não. Fez rebale no basement, colocou, funcionou, beleza? Porque você vai fechar as placas e obviamente ele vai funcionar, mas pode ser que tinha só solda fria na interposta e você fez todo esse trabalho por nada praticamente. Então é necessário você sim ter iSock para trabalhar. Então temos 4 ferramentas, acho 4 ferramentas que falei, beleza? 4 ferramentas que você vai ter que estar usando aí. Desculpa, galera. 4 ferramentas que você vai ter que estar usando para fazer revale na interpost ou para realmente a gente trabalhar com placa. Essas são pré-hitter, stencil e iSock. O que eu falei é paleta, a paleta que é, a paleta não, é a espátula. A espátula é solda e fluxo, obviamente, é uma coisa que a gente tem na bancada, mas e outro que é uma coisa muito importante, a solda. A solda para você estar trabalhando aí na bancada. Qual numeração de solda é? 138, 183, tá também 158, beleza? Eu, particularmente, eu trabalho com 138. Tenho muitos colegas que não gostam dessa solda 138. Falam que é muito ruim para trabalhar, não serve, tem retorno. Não sei, galera. Obviamente eu tenho retorno, como todo mundo tem garantia, todo mundo tem retorno, às vezes acontece. Mas eu posso falar para vocês, eu faço em um mês, eu vou colocar no mínimo umas 60 placas. Sim? Vou colocar esse mais ou menos. 60 placas.
Às vezes um pouco mais, às vezes menos, mas vou colocar essa média aí, 60 placas. É difícil ter um retorno de mais de 5 placas ao mês, certo? Que seja por solda fria no interposto, porque falhou a solda de novo, certo? Então, eu acho que esse número tá até alto, 5, realmente. Que seja só o defeito Ah, porque eu fiz e voltou por solda fria no interposto. Pode voltar por outra coisa, certo? Mas solda fria no interposto, eu acho que é uns 2, 3. E eu uso solda 138. Uso solda 138 dessa marca aqui. Tô trabalhando agora, mas já usei outras marcas. Eu tô usando a solda Ronian. Ronian. Ninguém me patrocina. Ninguém dá dinheiro para mim, nem manda ferramenta, beleza? Então eu só recomendo o que estou usando, o que gostei, o que funciona para mim, e quando para de funcionar, simplesmente eu deixo de usar. Galera, você vai ter corte aqui mais ou menos, mas é porque eu tô com a internet, na verdade, tá muito ruim na internet hoje. Só que eu precisava gravar esse vídeo hoje. Então, como eu falei, eu não, ninguém manda para mim, então eu uso exatamente o que eu gosto e quando para de fazer sentido para mim, eu paro de usar. Então, o que der resultado, deixa eu ver aqui que não tá aparecendo. A solda da Runiand, eu não sei se eles vendem, vendem por fora aqui. Eu compro na Oriental. Solda de pasta Runiand. Essa aqui. Beleza? Estou usando agora. 138. Sim. Eu acho que eu compro nos R$60, mais ou menos, R$50. Agora eu não tô lembrando bem. Mas é isso. 138, tô usando os 183. Porém, para Interpose é 138. Sim? Para Interpose, obviamente, é 138. Beleza? Então, essa solda que tá aí, eu gosto muito de usar 138. Não dá retorno para mim, mas tenho colegas, sei de colegas que usam 158. Isso que é 138, que é 158, isso para quem não sabe, pode ter pessoas que não sabem. É a função da solda. Basicamente é a temperatura em que a solda entra em função. Então, 138 é uma solda que vai entrar em função muito mais rápido que a 183, certo? 158, 153, não estou lembrando agora, já está no meio. Então, é uma solda que está entre as duas. Por isso, muitos colegas estão usando essa solda. Porque pode ser que não seja uma solda tão fraca como a solda 138. Beleza? Então, tem essas três numerações, esses três tipos de função da solda que vocês podem estar usando. Aqui nesse curso vocês vão ver 138, porque é a solda com que eu trabalho. É a solda que me funciona, certo? E eu vou continuar fazendo o que funciona para mim. Sempre falo isso. Se funciona, faz sentido para você, continua. Se não está dando problema, se você se sente cômodo trabalhando desse jeito, continua, diferentemente. Não vai na onda da moda do que fale alguém. Você pode experimentar. Eu experimentei com essa solda, 158, certo? Não gostei. Voltei para minha solda de 138, que estava indo muito bem, sem problema, sem retorno. Então, continua com a solda 138. Beleza? Então, as práticas que a gente vai ver com a solda 138. Beleza, então, galera? Ferramenta em sumo, eu expliquei um pouco do que é a Interposer, como funciona a Interposer. Obviamente a gente vai estar batendo um papo melhor nas outras aulas, nos outros vídeos, porque quando a gente já começa a trabalhar fazendo na prática, dá para a gente trazer mais ideias para você, certo? Agora, eu quero falar sobre as temperaturas, sim? E com isso a gente vai encerrar
esse nosso primeiro vídeo. As temperaturas que eu uso para fazer essa separação da interposse que eu falei, são três temperaturas que eu estou usando para fazer isso. A primeira temperatura que eu uso certo, já estou viajando, galera. Não são três temperaturas, eu só uso uma, na verdade. Vai depender. Vai depender exatamente. Aqui tenho a temperatura número 1. Eu tenho isso aqui. É uma. Deixa eu ver aqui, galera. Eu, se não lembro, eu tenho isso aqui em uma apresentação. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora tá aqui. Isso tá aqui em uma apresentação. Beleza. Eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês as temperaturas. Eu tinha feito PDF aqui, tinha esquecido. Beleza? Como eu falei, galera, a gente tem aqui as 3 preheat que mais usam. Que eu sei que mais os técnicos usam, beleza? Então, temos essas 3 preheaters. A IRPEI, que aqui eu estou usando agora. Já trabalhei muito tempo com essa IASU e já fiz alguns trabalhos com essa vermelha, a IL20, 23, que também galera compra porque tem um custo-benefício muito bom. Então, a IRPEI, eu uso do iPhone X até o iPhone 11 Pro Max. Se ela fosse, se você coloca em 110, porque sai B-Bolts, mas se trabalha com ela em 110, até o 11 Pro Max, eu recomendo fazer em 180, sim? 180 de temperatura. O tempo, galera, eu não mudo, deixo 180 segundos, que vem sendo 3 minutos, beleza? E nesses 3 minutos, do X ao 11 Pro Max, nem acaba os 180 segundos e a placa já separou, usando a técnica que a gente vai aprender aqui durante o curso, beleza? Então, 180 segundos já a placa separa, de fato, fica alguns segundos já até terminar. Agora, do iPhone 12 até o 16 Pro Max, eu já uso 200 graus de temperatura em 110. Se vocês veem em 220, reduz, beleza? 220 e eu já passo a usar 150. Eu recomendo, na verdade, usar 150 porque eu uso 200. Mas qual a diferença, Gabi? Porque você usa 200, tá falando para nós usar 150. Porque vocês precisam começar a se familiarizar, a testar na bancada e trabalhar com segurança. Até vocês ter uma ideia, vocês têm segurança para trabalhar. Então, se eu falo para vocês já de uma vez, colocar 200, pode ser que vocês deixem o aparelho aí, vocês ficam confiados e acaba dando problema aí na interposse da solda fria no basement, esquentou muito a placa da solda fria na CPU, sei lá. Beleza? Então, eu falo para essas temperaturas referenciais para vocês começarem a testar e achar a temperatura certa para vocês. Então, quando vocês veem 220, eu já diminui um pouco, coloquei aí para vocês 150, e no caso do iPhone 12 até 16 Pro Max 180. Vocês vão ver que trabalhando em 110, que está aqui conectada a minha, quando faço iPhone 12, 13 para cima, de fato passa, acaba os 180 segundos e ainda eu continuo dando um pouco de calor na placa para separar. Porque essa solda tem outra função, beleza? De fábrica. Ela vem com outra solda na interposse, outra função de solda diferente a 11 Pro Max, então ele é um pouco mais resistente ao calor. A gente precisa um pouco mais de temperatura. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com a Enxun, vai acontecer a mesma coisa. Vocês podem ver a temperatura para as 3 estações
é igual. É uma temperatura que você vai trabalhar com segurança, sem nenhum problema, e vai conseguir estar separando as placas aí. Só vai mudar quando você trabalha com 110 e 220 volts, porque 220 é mais potente, galera. E acredita que sim, acontece isso, porque eu já trabalhei. A Stund eu trabalhava com 220. Quando vinha trabalhar aqui em casa, com 110 tinha que ser diferente. Então, galera, continuando aqui. Quando a gente vai fazer a separação das placas, a gente vai usar também a estação de retrabalho, a estação de ar, beleza? Então, eu coloquei aqui as temperaturas para vocês saber de qual jeito eu funciona comigo também, como eu uso a temperatura. E eu tenho essa estação agora, a Sugon, que é com que eu trabalho. Essa estação tem 1.300 watts de potência. Por que eu coloquei isso? Porque pode ser que você tenha outra estação, mas tenha essa mesma potência e você possa estar usando essa temperatura referência também, certo? Então eu trabalho nessa estação da iPhone X até o 11 Pro Max de 350 graus com 50 de ar, beleza? Então esse aqui eu estou usando, essa configuração, para trabalhar até o 11 Pro Max. Agora, quando eu trabalho do 12 até 16 Pro Max, aí eu já estou usando 380 com 50, beleza? Então, 380 com 50 reais para estar sem bico. Muito importante, eu esqueci de colocar isso aqui, mas vocês vão ver igual na prática. É sem bico, beleza? Para estar fazendo o contorno aí da placa. Na prática vocês vão ver exatamente. Agora, Quick 2008, muitos técnicos têm, eu até faz um ano mais ou menos que parei de usar a Quick 2008, mas eu tenho ela, uma estação muito boa para começar. E eu uso 380% de ar. 100 de ar é o máximo que dá essa estação, certo? Então o ar dela não é tão forte o tanto a Sugon, ela é muito forte no ar, por isso que eu uso 50. E a temperatura também, por ser de 700 watts, ela é menor, tem menor potência, então você tem que subir um pouco mais a temperatura. Eu uso 380. iPhone 12 até sempre mais 390 de temperatura, sendo ar, porque é o máximo que dá essa estação para trabalhar com ar. Sem bico também. Beleza? Então, essas são as temperaturas que a gente vai estar usando, que a gente vai precisar aí para fazer, para a gente estar usando para separar as placas. Beleza, galera? Eu queria falar uma coisa para vocês. Vai ter os comentários aqui. Se você não, se você acha que não deu para falar, ou que não falei de alguma coisa aqui que vocês acham importante, pode deixar seus comentários, porque a gente vai postar esse vídeo. Eu vou estar colocando esse vídeo liberado no YouTube, um vídeo por semana. Então, durante essa semana, vocês vão estar conseguindo assistir o vídeo. Vai surgir dúvidas para vocês. Vocês vão estar colocando aqui nos comentários e pode ser que eu vou trazer no seguinte vídeo essas dúvidas que vocês têm, beleza? Então, muito importante, se vocês querem interagir, colocar nos comentários aí, vocês me seguirem também no Instagram, para vocês saberem tudo. E você se suscrever no canal, galera. Ativa as notificações, ajuda com isso aí. Se inscrevendo no canal, se inscrevendo no canal, dando like, certo? E compartilhando, porque ajuda nós que faz conteúdo, criando conteúdo para você. Então, queria mostrar para vocês aqui também que eu tinha um PDF sobre os insumos e a ferramenta, tinha colocado aqui para vocês, como vocês podem ver, o que a gente falou, Stance, solda em pasta. Eu já usei essa Maoi também, é muito boa, dá para usar. Aqui eu usei por muito tempo e já não recomendo, achei que depois ficou muito ruim, é a PP, como é que chama? PP, que vem um frasquinho verde, isso que é. Pré-heater, espátula, unha de gato, que a gente precisa para estar fazendo aí. Malha de soldadora.
galera, muito importante para a gente estar fazendo a limpeza aí do rebalho e da sólida, certo? Álcool, obviamente, extração de ar quente, sim? Então essas são ferramentas básicas que a gente vai ter que usar para estar fazendo esse curso aqui de técnica de interposto, para vocês trabalhar na bancada. E eu acredito que vocês têm a maioria dessas ferramentas aí, porque se você já está nesse curso aqui é porque você já começou a trabalhar com placa, então extração de ar você tem, sólida você tem, álcool você tem, fluxo, que não coloquei aqui, você tem, e pode ser que você ainda não tenha assistência, o pré-heater, certo? Não tenha o ISOC, que não coloquei aqui também, o ISOC, certo? Mas você pode ir através desse curso, você já vai ter uma ideia, já sabe quais dessas ferramentas que são importantes, são bom para vocês comprar. Então, galera, como falei, a gente vai, vou combinar esse vídeo aqui, essa aula aqui, a gente conversou sobre as temperaturas, ferramentas, beleza? Vai surgir dúvidas para vocês e eu peço mais para vocês deixar seus comentários sobre que eu vou estar, se eu não estou respondendo aqui, eu vou estar respondendo no seguinte vídeo, a gente vai estar lendo os comentários, certo? Desse vídeo aqui. Eu vou estar lendo os comentários e vou estar respondendo para você. Então eu agradeço muito sua participação, seu tempo para ver, assistir essa aula aqui. E se você gostou, se você achou bom essa explicação, se você gostou da minha metodologia, eu vou pedir para você também deixar um comentário aqui. Então, muito obrigado para vocês e que vocês tenham muito trabalho aí na sua bancada.